crescimento das cidades. O crescimento das cidades é diferente consoante o grau de desenvolvimento do país. Ao longo dos tempos, podem sobrepor-se ou conjugar-se mais do que um tipo de planta na mesma cidade. Isto acontece porque a morfologia urbana retrata as diferentes fases de crescimento, a adaptação ao relevo do local, a história vivida e as decisões políticas. Nos países desenvolvidos, de uma forma geral, a população tem-se deslocado para a periferia das cidades, o que tem contribuído para o crescimento das áreas metropolitanas. As cidades europeias têm um centro antigo que se caracteriza por uma planta irregular. Em torno deste centro antigo desenvolvem-se centros de negócios e bairros residenciais do século XIX, dispostos numa malha radioconcêntrica. Na periferia localizam-se as áreas industriais e as zonas residenciais mais modernas. A cidade norte-americana e australiana não possui centro histórico. O centro urbano, CBD, Central Business District, é composto por edifícios modernos e com muitos andares, arranha-céus, em torno dos quais se localizam bairros de imigrantes. Nesta área, geralmente, predomina a planta ortogonal. Na periferia da cidade encontram-se moradias de grande qualidade e luxo e zonas industriais. A cidade japonesa é bem organizada, destacando-se a construção em altura e boas acessibilidades. Em termos residenciais, existe uma grande diversidade, desde prédios da classe rica a bairros da classe média e arredores bastante pobres. Nos países em desenvolvimento, as grandes cidades apresentam elevadas densidades populacionais e zonas urbanas muito desorganizadas. As cidades latino-americanas possuem um centro antigo de origem colonial, bem perto do centro de negócios. Nas áreas residenciais, nota-se uma nítida estratificação social, existência de barracas, arredores pobres com habitat espontâneo e marginal e arredores de moradias ricas. A cidade árabe apresenta uma planta irregular. O centro, cheio de ruas tortuosas e estreitas, é circundado por bairros de lata e por centros de negócios. A parte moderna alberga residências do tipo europeu. A cidade da África Negra apresenta uma planta ortogonal característica do período colonial. A parte moderna desenvolve-se perto do porto. Os bairros que vão surgindo na periferia em resultado do êxodo rural acabam por se tornar bairros de lata. A cidade indiana apresenta de um lado bairros coloniais de influência britânica e monumentos, e do outro bairros pobres bastante degradados. Em síntese, o crescimento das cidades é diferente consoante o grau de desenvolvimento do país. A morfologia urbana vai sofrendo alterações ao longo dos tempos. Nos países desenvolvidos, de uma forma geral, a população tem-se deslocado para a periferia das cidades, o que tem contribuído para o crescimento das áreas metropolitanas, como por exemplo nas cidades europeias, norte-americanas, australianas e japonesas. Nos países em desenvolvimento, as grandes cidades apresentam elevadas densidades populacionais e zonas urbanas muito desorganizadas, como nas cidades latino-americanas, árabes, da África Negra e indianas.